Paz, igreja, como tem passado. Espero que você tenha aprendido com Jesus nesse tempo. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós temos dito há muito tempo também, que Romanos 5 vai dizer para nós que quando há dificuldade, quando há tribulação, nós devemos nos alegrar. Porque a alegria produz em nós perseverança, perseverança há um caráter aprovado e um caráter aprovado a esperança. Então, ou seja, nós devemos olhar para os dias de hoje com novos olhos, que é um novo tempo, uma nova chance para nós nos arrependermos dos nossos pecados e tomarmos uma nova diferença, um novo caminho diferente em nossas vidas. Então eu espero que você tenha aprendido com Jesus esses dias. Amém? E continuando aqui a nossa EBD, nós estamos falando sobre a vontade de Deus, nós falamos sobre a vontade geral de Deus e que essa vontade de Deus seria o propósito pelo qual ele caminha. Então, ou seja, Deus ele tem um plano, assim como ele tinha um plano em Cristo Jesus, dele morrer por nós em uma cruz, Deus também tem um plano para nós. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, nós vamos ver que nesse plano de Deus, nessa vontade de Deus, existe uma vontade que ela é secreta e existe uma vontade ao qual ela é revelada. Ou seja, existe a vontade que Deus ele guarda em seu coração, mas também existe a vontade de Deus em que ele se revela a nós. E quando nós falamos em vontade secreta, seria uma vontade que Deus tem e que ele vai se revelando aos poucos, ao longo da vida, ao longo dos tempos. Assim como nós, por exemplo, podemos olhar para o Antigo Testamento, Deus tinha uma vontade secreta. E ele muitas vezes revelava essa vontade através de profetas. Mas nós só saberíamos que essa vontade ela foi cumprida quando há o relato dela. Então, ou seja, existe algo guardado em Deus em que ele vai se revelando ao caminhar da vida do seu plano. E também temos a vontade revelada. E essa vontade revelada está muito ligada aos mandamentos que Deus deixou para nós. Então Deus ele deixa o seu mandamento, a sua vontade revelada, e nós devemos seguir a essa vontade que ele tem para nós. Olha só o que existe um texto para nós em Deuteronômio 29, versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, ou seja, existe algo que está encoberto em Deus, mas existe aquelas que foram reveladas, e essas reveladas está prescrito na sua lei, ao qual nós devemos seguir. Então, o que Jesus nos ensina é que existe uma vontade revelada ao qual nós devemos seguir, que é o que a oração do Pai Nosso diz para nós. A oração do Pai Nosso diz para nós: faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, Deus tem uma vontade no céu que Ele quer que nós exerçamos essa vontade aqui na terra. Mas que vontade é essa? Se Jesus está nos ensinando a cumprir a vontade de Deus, então seja, é uma vontade revelada que Deus deu a nós. Mas quais seriam, por exemplo, essas vontades exercidas, reveladas a nós? Nós vamos ver, por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus ele falando sobre várias coisas que nós devemos seguir. Jesus fala sobre nós amarmos os nossos inimigos. É algo que para nós é diferente. Porque quando nós temos inimigos, nós queremos eles longe. Mas existe uma vontade de Deus, é de que nós amemos os nossos inimigos. É uma vontade revelada. E muitas vezes, quando nós estamos passando por uma perseguição de outra pessoa em nossas vidas, há uma dificuldade. Isso acontece muito, por exemplo, com o perdão. Muitas vezes nós oramos: Senhor, a sua vontade é perdoar, quando na verdade a Bíblia já mostrou a sua vontade, de que é para nós perdoarmos, de que é para nós amarmos os nossos inimigos. Ou seja, Deus ele já se revelou. E a nossa oração não é: Senhor, qual é a sua vontade de acordo com a lei aqui na terra? Não é essa a nossa oração. A nossa oração é: Senhor, nos ensina a cumprir a sua vontade aqui na terra. Se a sua vontade é que eu perdoe, eu vou perdoar. Se a sua vontade é que eu ame os meus inimigos, eu vou amar. Se a minha vontade é me entregar ao seu propósito de cuidar de pessoas que precisam e são necessitadas, Senhor, eu vou me entregar. Eu não preciso orar a Deus pedindo por uma revelação ao qual Deus já se revelou a nós. Então, ou seja, existe vontade revelada e existe a vontade
secreta do Senhor. Olha só o que está em Mateus 7:21. Todo aquele que diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem entrará no reino de Deus? Aquele que cumpre a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade revelada que ele se colocou a nós. Mas existe em nós também uma vontade secreta qual nós não sabemos e que Deus irá revelar à medida que nós caminhamos em maturidade com Ele. Isso é quando nós, por exemplo, acontece o casamento. Quando você nasce, quando você é adolescente, você não sabe com quem você vai casar. Mas a partir da revelação de Deus irá acontecer o casamento. Nós não sabemos que casa iremos morar, nós não sabemos que dons nós iremos exercer, nós não sabemos quais ministérios nós iremos fazer, seja ele dentro da igreja, seja ele fora da igreja, a não ser que a vontade de Deus seja revelada através do caminho. E isso acontece porque olha só o que está em Colossenses 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então Paulo está dizendo que existia um segredo guardado em Deus e que no tempo certo ele iria exercer, ele iria falar sobre esse segredo. E qual era o segredo? Que nós, gentios, não tínhamos Cristo, mas que agora aprove a Deus no tempo certo nos dá Cristo Jesus. Então, ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Que Deus ele tem uma vontade que ela é revelada à medida que nós caminhamos. E essa vontade ela é revelada a partir da nossa maturidade. Porque é impossível dizer para você que quando você é criança e Deus ele revela algo para você, olha, você vai dirigir um carro. Mas uma criança, ela não sabe dirigir o carro. Então ela precisa completar 18 anos, fazer a prova, passar na prova e aprender a dirigir o carro, para poder fazer a vontade do Senhor revelada antigamente. Então, ou seja, como é que nós cumprimos com a vontade de Deus aqui na Terra? Caminhando em maturidade. Quando mais eu amadureço, mais Deus revela o ministério dele a nós. Então, muitas das nossas orações, irmãos, devia ser concentrada em Senhor, o que eu preciso crescer hoje para fazer a sua vontade. E isso é interessante. Porque a oração do Pai Nosso não nos ensina a fazer a nossa vontade, mas a vontade do nosso Pai. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que tudo que devemos fazer é segundo a vontade, o coração e os desígnios que Deus desejou a nós. Então tudo que fazemos, tudo que pensamos e tudo que cremos provém de Deus e é da vontade do Senhor. E tudo que nós podemos fazer é, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, e esse próprio texto é interessante que eu posso também comentar sobre ele, porque ele fala sobre a vontade revelada de Deus. Porque ele vai dizer, quem eu enviarei? Mas se você perceber uns versículos antes, Isaías era aquele que era impuro, que tinha os lábios impuros. Então Deus purifica os seus lábios, então ele pergunta quem eu vou enviar, ou seja, maturidade. Quando Isaías ele compreendeu que foi tocado por Deus, ele se colocou à disposição para fazer o que Deus queria. Então, tudo isso que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que existe uma vontade de Deus, existe a vontade secreta, qual nós não conhecemos, e que quando ela se cumpre, aí sim nós entendemos qual era essa vontade. Mas existe a vontade revelada, e é essa também ao qual nós devemos nos preocupar. Deus já revelou a sua vontade. Existe uma vontade na Bíblia. Existem várias vontades de Deus na Bíblia e nós temos que percorrer em estar aprovado, ter um caráter aprovado. Assim como Deus também tem a sua vontade é que nós sejamos igual a Cristo Jesus em tudo e em todas as coisas. Então, para cumprir com a vontade de Deus, eu preciso olhar para Cristo Jesus e ser igual a Cristo Jesus é. Ser como Cristo Jesus foi com família, com amigos e com ministério, assim também nós devemos nos portar. Porque Cristo Jesus é a vontade de Deus revelada para nós. Então nós podemos olhar para Ele e cumprir a vontade do Pai que o enviou. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Que esse vídeo possa trazer maturidade para nós acerca de quem Deus é. Amém? Deus abençoe vocês.